Olá, pessoal, boa noite. Voltamos aqui então com mais uma palestra, mais uma convidada. Agora a gente está com a Meirilene Avelino. Ela é. Qual é a sua formação? Eu vi minha cola, eu esqueci de colocar a minha cola. Fiquei chocada que você acertou meu nome perfeitamente, a pronúncia, Meirilene mesmo. Eu sou graduada e mestre em Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, né? E atualmente eu trabalho na área de Blue Team Cybersecurity da Globo e as minhas, vamos dizer, responsabilidades principais são gestão de acessos privilegiados. Sabe por que eu sei, Meire? Porque eu falei muito Meire junto com o Igor no grupo de WhatsApp. Então é por isso que eu gravei muito bem. Seu nome eu gravei muito bem. Então a Meire vai fazer uma apresentação aqui sobre segurança da informação e eu vou aproveitar pelo menos para a gente falar um pouco sobre a área de cibersegurança de uma maneira geral, pelo menos no final da palestra, fiquem ligados. E vocês podem fazer as suas perguntas, a gente vai juntar, nossa equipe vai juntar as perguntas e no final a gente vai levar essas perguntas à convidada, ela vai responder. Então caprichem nas perguntas aí. E, bem, Meire, o espaço é seu. Então, obrigada pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Hoje preparei aqui um tema, segurança da informação, responsabilidade de todos, mas antes de falar sobre esse tema, eu vou dar um overview sobre a minha carreira, né, o porquê que eu fui parar em segurança da informação, quem diria, o que a menina pensou, um dia eu vou trabalhar nisso, então, como eu me formei em ciência da computação, que eu acho que o curso aqui, a maioria é desse curso, né, dessa área, então vou mostrar um pouquinho isso, e também dar uma abordagem bem superficial, porque o tema segurança da informação é muito amplo, né? Então, eu trouxe aí de uma forma bem leve, que eu não quero aqui ficar a escolinha falando, estuda para a prova amanhã, então são temas bem leves, só para poder dar uma contextualizada e vocês terem esse know-how, né? Saber o que a gente faz nessa carreira. Então, só aqui, primeiro, agradecendo o convite, né? Eu sempre confundo o FRRJ. Por mim, eu falo 3 R's, eu falo mais do que 2 R's, é um caos, então prefiro falar. Agradeço o convite da Rural, essa parceria aí com a Globo, nessa semana acadêmica, que estímulos como esses são muito importantes, né? Porque vai até ficar um pouco mais claro aí ao longo da apresentação, mas eu escolhi, um dos motivos de eu escolher seguir carreira nessa área foi um estímulo que eu tive de uma série de televisão. E aí eu fui ver, né, que aí eu ganhei a lucidez, que eu até brinco, ganhei a lucidez que essa área existia e eu fui me interessar e pesquisei sobre. Então, quanto mais a gente disseminar o conteúdo, pode contar sempre comigo, porque eu gosto disso. Sem disseminação, para que adianta o conhecimento, né? A gente vai se formar, vai fazer um monte de coisa para guardar o conhecimento para si, na minha cabeça não faz sentido. Então, agradeço aí essa parceria e qualquer dúvida, no final vai ter um tempinho para a gente conversar mais. Beleza? Então, aí o gifzinho de obrigado. Vou seguir aí. Primeiro me apresentar direito, né? Quem que eu sou. Eu já disse, né, que sou graduada em mestre em ciência da computação, mestre recentemente, consegui aí defender a dissertação e tudo mais, já aprovou tudo, então agora eu posso falar, sou mestre. A louca, né, foi emendar a graduação e mestrado, nem descansou um pouquinho, mas é bom, porque se você descansar, não pode parar para pensar, senão você não faz, então eu quis logo emendar. E aí, o meu tema de pesquisa, né, de dissertação foi blockchain, desenvolvi aí um framework para garantia de autenticidade de conteúdos web, também tratando o caso da similaridade, né, usando aí alguns algoritmos de min-hash, mas não vou focar muito nisso, senão eu saio falando que blockchain é uma área muito ampla. Atualmente, né, na Globo, eu sou analista de segurança da informação pleno, cuido da área de gestão de credenciais privilegiadas, né, implantando as soluções, ferramentas mais conhecidas como PAM, e agora eu vou ficar boladona no inglês, PAM vem de Privileged Access Management, né, então estou aí na área de Cybersecurity Blue Team, que na segurança vai ficar também um pouquinho mais claro, que eu trouxe aqui para vocês saberem essa distinção. Existe muito essa diferença entre Blue Team e Red Team, né? O time azul e o time vermelho. Um é mais defensivo e o outro mais ofensivo, né? Então tem muito disso de brincar, não é brincadeira, mas de o Red Team ficar atacando o Blue Team ficar implantando soluções
para evitar esses ataques de acontecer também. Espero que fique mais claro ao longo da apresentação alguns desses conceitos, porque antes nós atacarmos os nossos sistemas, sabendo que se conseguirmos, né, atacar, alcançar o objetivo, não vai acontecer nada, do que um hacker, uma pessoa maliciosa, conseguir fazer isso, certo? Então, eu também gosto aí de músicas clássicas, que não, já ouvi falar, já levei bronca, não é música clássica, é erudita. Então, beleza. Gosto aí de músicas eruditas, Chopin, Vivaldi, Beethoven, sou um pouquinho fanática nesse meio. Também sou fanática um pouco em culinária, né? Eu até brinco, né? Masterchef, mas eu não posso falar Masterchef porque é o programa da concorrência, né? Então, sou em Mestres do Sabor. Então, gosto um pouco de culinária, estou tentando me aventurar nisso aí, final de semana. Mami sai da cozinha, eu que vou lá atacar um pouco, fazendo minhas obras, às vezes não dá certo, mas tô indo. E também sou outra fanática aí pelos mundos da Disney, alguns filmes aí, Aladdin é meu preferido. Trouxe aqui, vocês vão entender o porquê que eu falei sobre isso. Não sou louca só para dar uma contextualizada nos slides, nos próximos slides. Então, show. Vamos começar aqui, como eu disse, eu preparei primeiro uma introdução para vocês saberem, né, o porquê que eu escolhi seguir carreira em segurança da informação, né, da onde que surgiu. Estava um dia dormindo, acordei e falei, vou fazer isso. Não foi assim, né? Então, quando eu era pequena, lá para os meus 6 anos, que a pessoa que é ansiosa desde os 6, 7 anos, eu já ficava sonhando o que eu vou fazer quando crescer. Já quis ser um monte de coisa, já quis ser astronauta, já quis ser médica, já quis ser advogada, secretária, ficar toda metida, você secretária, vai ficar organizando um monte de coisa na agenda, a pessoa iludida. Mas aí eu já quis ser um monte de coisa. Ficava nessa dúvida, o que eu vou fazer, conforme o tempo foi passando, principalmente quando chega, né, na hora aí pré-vestibular, né, o que você vai fazer? Eu sei que não é uma verdade absoluta, nada está gravado à pedra. Se eu escolhi um curso hoje, nada me impede de amanhã eu ir lá e trocar aquele curso. Mas eu, a pessoa ansiosa, já queria logo o curso definir para a vida, então o que eu vou fazer? Estava meio no desespero. E aí, nessa dúvida, o que eu vou fazer? Um belo dia, assistindo o Globo, eu vi um seriado, 24 horas, que foi um divisor de águas na minha vida. Adorei esse seriado, primeiro, por conta da forma, né, da trama, como o seriado era. Para quem não conhece, era uma série em que passava aí semanalmente na Globo, então durava um certo período, né, durava aí alguns meses, e a série mostrava diversas ações de um ator principal, que era lá o Jack Bauer, para salvar a cidade de alguma catástrofe, algum atentado terrorista, algo assim de acontecer. Então eu ficava chocada com o ator principal, porque tudo que acontecia na série era em um dia. E eu ficava chocada, porque eu em um dia não consigo fazer 1/3 das coisas que ele faz na série. Mas a série fazia lá o papel dela. Mas para mim, a atriz principal, né, nem o ator, deveria ser a Chloe, né, a Chloe O'Brien, essa aqui no cantinho da tela, porque foi por conta dela que eu escolhi seguir carreira em tecnologia e em segurança da informação. Mas aí, porque assim, a Chloe para mim era a protagonista, era a principal, ela que é a boladona do seriado, porque o Jack ligava para ela assim, falava, Chloe, preciso que você descubra a senha da porta que dá acesso ao presidente para poder salvar ele do atentado, não sei o que, ele fazia lá uma trama, e ela que ficava invadindo os sistemas, ficava abrindo portas, descobrindo senha, hackeando, liberava semáforo que estava fechado, ela botava fechado por várias horas. Então, para mim, a Chloe era, gente, eu quero ser ela quando eu crescer. O que eu faço? Por onde que eu começo? E aí que eu fui procurar cursos que poderiam me dar a possibilidade de seguir essa carreira que a Chloe demonstrava no seriado, né, de invadir sistemas. Aí eu escolhi ciência da computação. Mas aí eu fui iludida, né, quando eu fiz lá o vestibular. Porque eu achava que no primeiro período da faculdade eu já ia começar a hackear sistema, já ia virar aí a nova boladona, ia virar um Bill Gates, né, a Bill Gates do mundo. Eu já achava, enfim, que eu ia ficar milionária no primeiro período, porque eu ia descobrir um código secreto que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Iludida, né? A pessoa aqui totalmente iludida. Mas aí no primeiro período de faculdade, só matérias de quê? Cálculo, física, nada de programação. Nada de programação. Aí a pessoa ganhou o quê? Um belo 0. Foi 0,9 na minha primeira prova de cálculo. Foi horrível, porque quando eu descobri a nota dessa prova, meu mundo caiu. Eu fiz um desespero, eu cheguei em casa fazendo um drama, porque eu nunca tirei 0,9 assim na vida, né? E foi complicado, porque na minha cabeça eu pensava que estava certo, mas alguma coisa acontecia que o cálculo saía errado. E era assim, impressionante. Era um sinal, eram detalhes.
E aí, com 0,9, meu mundo caiu. Se eu pudesse fazer desespero em casa, eu fazia. Eu sou muito dramática, enfim. E aí, eu falava, nossa, isso não é para mim. Eu não vou conseguir me formar, porque as matérias específicas ficam depois dessas matérias de cálculo, de física, de geometria analítica, essas coisas. Eu falava, nossa, para que eu preciso saber força vetorial de alguma coisa que em computação eu quero ficar rica igual Bill Gates? Eu não quero saber força gravitacional, não quero nada. Então, eu ficava me perguntando muito o porquê, né? Mas aí eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que vai muito de encontro, que me auxiliou muito a fazer aí descobrir, né? Adquirir essa lucidez do porquê que a gente precisa fazer essas matérias. Eu trouxe aqui um exemplo, vocês, ciência da computação, fiz esse curso, eu sei que vocês vão saber isso daqui, né? Lá, a termodinâmica, tem a famosa lei, nem vou falar o nome, quem souber, bota aí no chat, que eu sei que vocês sabem. Quando uma corrente elétrica atravessa o material condutor, há condução de calor, certo? E essa produção de calor é devido ao trabalho realizado para transportar as cargas através do material em devido tempo. Beleza, tá aí a famosa lei aí boladona. Mas aí eu ficava me perguntando, para que eu vou precisar saber isso? Eu vou querer hackear sistema, eu não preciso saber de termodinâmica. Mas vai que no seu mercado profissional, tá lá o seu chefe fala para você, olha, fulano, Meire. Pessoal, não me chamem de Meirilene, tá? Me chamem de Meire, porque Meirilene Avelino é quando meus pais querem me chamar a atenção, quando alguém quer brigar comigo, sabe? Meirilene Avelino, já sei que eu fiz coisa errada. Então, Meire, prefiro que me chamem assim. Então, vai lá, o meu chefe fala, Meire, quero que você arquitete e desenvolva um projeto de um data center. Para quem não sabe o que é data center é como se fosse, tá? Ninguém repete isso aqui, hein? Porque se alguém falar, Meire falou isso lá na palestra da Rural, aí eu vou negar até a morte. Só para ter uma ideia, abstraiamente. Data center é como se fosse uma grande sala, onde a gente guarda, armazena um monte de supercomputadores, os servidores, né, que permitem fazer cálculos aí de uma forma mais rápida, que ele não tem aquele monitor para ficar com a interface gráfica, enfim. Supercomputadores, vamos chamar assim. E essa sala tem que ter uma refrigeração adequada, tem que ter um espaçamento legal. E se a Meire não tivesse aprendido lá da termodinâmica, essa famosa lei aí, que transmite calor quando tem condução aí de corrente elétrica, a Meire ia o quê? Tacar fogo no data center. Porque se a Meire não soubesse, ela ia colocar um monte de máquinas empilhadas uma em cima da outra, e acabar gerando aí um incêndio na empresa, e a Meire ia ser demitida, tudo porque a Meire não prestou atenção na aula de física lá no primeiro período e ficou falando para que eu preciso disso para a vida. Isso só para dar um exemplo para vocês do quão importante é a gente valorizar cada segundinho do conhecimento. Porque eu sempre falo, né? Não quero aqui ser a dona da verdade, mas eu gosto de falar isso porque para mim é uma verdade. E aí, quando a gente acha que coisas são boas, é legal a gente transmitir para o próximo, né? Então, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Podem te tirar tudo, menos o conhecimento, que é o que você sabe. Então, ele nunca é demais. Então, valorizem cada segundo de conhecimento, porque muitas pessoas não têm nem a oportunidade de saber aquilo, né? Então, cada trechinho de conhecimento é importante. Mas beleza. Dito aí, porque essa vai fazer aí a diferença no mercado de trabalho, que você não vai ser aquele profissional que está acostumado a ter o peixe na mão, se o capim mudar de cor, né, a gente já sabe aí o ditado. Então, é sempre bom você saber aprender a pescar, ter as ferramentas para você, se ali mudar de cor, eu já sei que aquilo dali pode estar com algum problema dentro do mar, porque acontece isso, aquilo outro, pegar a ideia, né? Mas aí, voltando um pouco aqui para o tema de segurança da informação, o que é informação, né? Essa palavra aí que está em inglês, né, information, mas o que é informação? Lá no início eu falei que eu gosto muito de músicas clássicas, né, de músicas eruditas, não vamos chamar a atenção, de músicas eruditas, de piano, Chopin, Vivaldi, enfim. Mas imaginem se eu tivesse conquistado aí, sei lá, remarcado no leilão uma partitura original de Chopin, de Beethoven, sei lá, Nona Sinfonia de Beethoven, tá lá comigo, a partitura original. Para mim, aquilo dali ia ser incrível. Eu ia guardar aquilo numa caixa hermética, eu ia botar vidro à prova de bala, eu ia ser toda fresca guardando aquilo, eu ia colocar, não, para você encostar nessa partitura, você tem que usar luva de algodão, egípcio, sei lá, vai ser toda fresca, para poder guardar aquela partitura. Para mim, aquela informação, que nada mais é do que um dado com significado, certo? Porque o dado seria a partitura, mas para mim tem um significado enorme. Então, essa informação, para mim, seria incrível. Mas para minha mãe seria apenas um punhado de papéis velhos, onde ela ainda ia me perguntar, posso jogar fora?
Posso rasgar e jogar fora? Para piorar, né? Rasgar, não pode só jogar fora, tem que rasgar antes. Mas só para vocês entenderem que a importância da informação varia de empresa para empresa, assim como de pessoa para pessoa, né? Quando nós temos lá o exemplo do dado com significado, se eu tenho o número 2 não significa nada, é 2, certo? Agora, se eu falar que 2 foi o número de vezes que a Globo sofreu tentativas de invasão de algum hacker em uma semana, essa informação é de uma relevância considerável para a empresa. A empresa, né, não vai querer que essa informação fique aí à disposição, onde você dá um Google, faz uma busca e descobre ela. Então, vai proteger essa informação com todas as forças, né, que a empresa puder. Então, é só para dar um exemplo do que a informação varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. Então, vamos aqui trazer para o nosso mundo um exemplo, para ficar um pouco mais claro alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Existem diversos outros, mas eu trouxe aqui alguns, até por conta do tempo. Já falei aí, se quiser, estou à disposição, podem me chamar, eu venho palestrar mais vezes. Mas imagine que eu fiquei lá boladona, tô rica agora, ganhei uma empresa, tô lá arrasando, sou dona de uma empresa. E nessa empresa, eu quero fazer algo em que envolve o que eu gosto, que são músicas, né, partituras aí de piano e também receitas culinárias. Vamos supor que eu tenho uma receita de um ketchup, não, ketchup eu não gosto muito, eu vou falar outra coisa. Mostarda, que eu amo mostarda. Então, tem uma receita de uma mostarda que é a melhor mostarda do mundo, porque tem alguns ingredientes especiais que só eu sei, que está escrito na minha receita. Isso tem um valor importante. Se eu for abrir uma empresa onde as pessoas vão conseguir consultar receitas, ingredientes, mas não vou dar o pulo do gato, eu não vou querer que essa informação, esse dado, né, privilegiado, fique exposto para qualquer pessoa, porque senão vai vir um fulaninho, vai roubar essa receita e vai ficar igual a mim. Óbvio que tem aí questões de ter patente, né, e tudo mais, mas não estou entrando nesse foco, só para dar o exemplo. Foca no exemplo. Então, eu meio foi lá, montei tudo que eu queria, bolei o que eu queria na minha empresa e montei minha empresa. Ótimo. Mas eu preciso proteger essas informações de qualquer ataque restrito aí para não afetar e não divulgar essas informações para pessoas que eu não quero, certo? Então, eu vou lá e vou montar na minha empresa uma área de segurança da informação. Mas o que é isso? Eu vou só proteger esse dado, não vou querer que mais ninguém acesse? Não. Como que o usuário final vai conseguir acessar? Então, vamos supor que aqui seja um site, eu coloque lá, desenvolva alguma aplicação, uma aplicação web, para fazer essa interface com algum usuário que vai acessar um site, onde esse site vai consumir alguns dados, algumas informações que são privilegiadas para mim, certo? E aí, esse site, uma vez que eu boto ele à disposição de um usuário do mundo, qualquer pessoa do mundo, no Japão vai conseguir ver, consultar as informações que eu bolar com esses meus dados aí privilegiados, a minha empresa vai ter que ter diversos servidores, onde cada servidor vai ser responsável por uma coisa. Vai ter lá o servidor de DNS, né, que vai traduzir o nome, uma vez que o usuário coloque lá o URL no browser, vai traduzir para o meu endereço IP, que é o meu identificador na rede, certo? Não vou entrar muito nesses conceitos, não, passar bem rápido, mas, resumindo, vou ter que ter um monte de servidores, um para ser o servidor de DNS, vou ter que ter lá um banco de dados para poder armazenar os cadastros dos meus usuários e tudo mais. Beleza, um monte de servidor. E aí o meu usuário lá, boladão, tá da casa dele, de qualquer lugar, acessando. Esse de qualquer lugar também, vamos abstrair aí que tem firewall no meio do caminho, tem um monte de coisa, mas enfim, vou falar daqui a pouco um pouquinho, mas a ideia aqui é só ficar na ideia, né? Ficou redundante, mas tudo aqui. E aí tá lá o usuário acessando o site, e esse site está gerando um fluxo para os meus servidores da minha empresa para poder fazer essas consultas, né? O usuário se cadastrou, beleza, mas será que ele já poderia acessar o dado que está lá? Aí que entra um pouco da segurança da informação, que existe aí alguns pilares que eu trouxe em slides mais na frente, porque existem diversas vulnerabilidades onde a segurança da informação precisa resguardar a empresa, de ter a sua informação considerada aí privilegiada, obtida por qualquer pessoa, certo? Existem diversas vulnerabilidades em termos de aplicação, aonde quando nós, né, vou falar nós porque eu também me formei em ciência da computação, então nós, programadores, desenvolvedores, conseguimos fazer aplicações 100% seguras? Não consegue, porque a gente desenvolve e não faz os testes da forma que deveria ser feito, por mais que tenha aí uma engenharia de software, né, no background, onde
faz a análise de requisitos, vocês conseguem formular lá os diagramas de fluxo e tudo mais. Na hora de testar a aplicação, até a própria Microsoft tem um monte de erros que constantemente eles lançam patch para corrigir esses erros. Imagina a nossa aplicaçãozinha web lá, né? A gente não vai testar elas de forma exaustiva, até porque sempre vai ter teste para ser feito. O melhor teste, em alguns casos, é colocar uma versão minimamente segura para o usuário testar. Por isso que existe aí aquela esteira, né, de colocar uma determinada aplicação primeiro em homologação, onde esse termo homologar é o usuário validar, né, fazer aí uma prova de conceito, verificar se atende os requisitos que ele pediu e também se está em conformidade com segurança. E também depois que passa por esse período aí de testes, algumas correções são feitas e vai para a produção. É uma verdade que em produção não vai ter erro? Não. Se eu falar isso, estou mentindo. Em produção vai ter erro sim, porque vai estar ali exposto para a internet, né? Então, enfim, tem diversas formas de conseguir desenvolver uma aplicação onde alguns erros mais conhecidos já são aí conhecidos e vocês conseguem evitar que isso fique exposto para a internet. Mas para frente também tem algumas formas de vocês fazerem isso. Mas também não apenas em aplicações. Eu estou aqui abstraindo nesse outro lado da esquerda, onde também existem diversas vulnerabilidades que a empresa precisa tomar conta, e aqui eu não trouxe muito esse foco, porque senão vai ficar muito extenso a palestra, mas existem diversas outras vulnerabilidades que a equipe de segurança precisa ficar sempre atento para evitar de acontecer aí um possível rastreamento, uma possível invasão, porque o hacker, né, a pessoa maliciosa, está sempre de olho e caiu na rede é peixe. Qualquer errinho, ele vai lá e aproveita aquele errinho para poder conseguir obter a informação que para a empresa é privilegiada e não pode cair em mãos erradas. Então, aí, a gente pode se perguntar, né, o que faz uma área de segurança da informação? Segurança da informação é responsável por prover, né, em uma empresa, em uma organização, a disponibilidade dos sistemas que estão ali alocados, certo? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, um servidor web. Eu quero que o meu site fique disponível para pessoas legítimas, certo? Apenas pessoas legítimas. Pessoas que, de fato, podem ter o acesso ali, que sejam autenticadas para ter aquele sistema, aquele acesso que ela está ali requisitando. Então, para essas pessoas, o meu sistema tem que estar disponível. Existem aí alguns problemas que podem causar quebra de disponibilidade, por exemplo, um ataque de DDoS, né? Distributed Denial of Service, dando um exemplo aí para os sistemas de web service, por exemplo, quando um hacker consegue fazer um monte de requisições, páginas, né, web funcionam através de requisições. Então, o usuário faz o request, aquela página tem um processamento para fazer uma outra requisição para o servidor web e assim por diante. Mas, num ataque desse, de denial of service, por exemplo, um atacante pode enviar 1 milhão de requisições para aquele mesmo site, e o site pode não ter capacidade suficiente para poder atender aquela demanda. Então, para usuários legítimos, quando alguém for fazer ali uma requisição, vai estar que o site está indisponível, por exemplo. Então, a segurança da informação tem que cuidar disso. Esse só foi um exemplo. Existem outros exemplos aí de quebra de disponibilidade. E também precisa garantir a integridade de um sistema, né? Garantir que ele está íntegro. A informação que eu coloquei ali é, de fato, a informação que o usuário vai ver, certo? Se tiver alguma manipulação naquele dado, eu preciso saber identificar que manipulação foi essa, quem foi que fez. Geralmente a gente faz aí coleta de logs, né, que é para pegar aí um tracking, né, do que foi feito pelos usuários, porque aí o usuário vai querer, tem até também aqui o não repúdio e autenticidade. A autenticidade eu falei mais ou menos, né, provar que você é você, mas o não repúdio é para o usuário não falar assim, aquele famoso não fui eu, né? Não fui eu. O usuário pode falar qualquer coisa, mas a segurança tem que ter capacidade de provar que ele não fez aquilo ou que ele fez. E como que ela prova? Através de logs. Geralmente, nesses sistemas aí, a segurança precisa, né, ter uma visibilidade de tudo. Então, geralmente, todos os ativos de uma empresa precisam se comunicar com um appliance, abstrai, tá? Mas um appliance, um agente ali específico, que geralmente se dá o nome de CIEM, por exemplo, existem outros, mas estou falando aqui um dos mais comuns, onde esse CIEM faz correlação de todos esses eventos. Para ficar mais claro, eu tenho na minha empresa, eu tenho um notebook e um servidor. A minha empresa está começando, só tem isso. Então, o meu notebook e o meu servidor vai ter que enviar logs para o CIEM.
né? E como que eu falo em enviar logs? Através de um programinha, um agente que vai ficar instalado ali nos computadores, né? No servidor e no computador, falando em uma determinada porta, que é a mesma porta e o mesmo protocolo que o meu servidor, o meu agente de CIEM está ouvindo, né? Você já não sei qual é o período, né, de vocês, mas só que para quem ainda não está familiarizado com esses termos, porta em computação é a mesma coisa que porta de casa, né? Para você conseguir que um sistema se comunique por uma porta específica, os dois sistemas precisam ouvir aquela porta e aquela porta precisa estar aberta, senão o fluxo não passa por ali. Então, nós temos diversas portas aí já conhecidas, como o protocolo TCP, que fala na porta 443, protocolo HTTPS, que fala na porta 443, é um protocolo aí de requisições mais usados em internet, né, onde tem uma camada extra de segurança, que tem o HTTP, que fala na porta 80, e o 443 que fala, e o HTTPS que fala na 443. É porque tem esse S, né, de security layer, né, uma camada extra de segurança onde está tudo criptografado. A 80 é mais vulnerável. Enfim, falei aqui muita coisa, quem não entendeu, tranquilo, mais para frente a gente tenta clarear, ou então fica aí no momento de dúvidas. Mas voltando aqui para o foco, senão tagarelo e vou falando um monte de coisa, igual aquela busca em árvore, né, a profundidade. Começa aí, fui para um ramo, se não tiver cuidado, eu não volto para a raiz. Então vamos focar aqui. E aí, confidencialidade, né, garantir que as informações estejam confidenciais, né? Apenas pessoas autorizadas consigam ver. São alguns dos pilares aí da segurança da informação, né? Uma pessoa que trabalha, uma equipe que trabalha nessa área, precisa garantir minimamente isso. E para garantir isso, envolve aí a instalação de diversos ativos, de diversas ferramentas e por aí vai, tem muita coisa. Mas aí, para aplicação, mais especificamente, né? Existe aí a WASP, que é uma empresa que ela lança, vamos dizer assim, algumas vulnerabilidades mais conhecidas, o que essa vulnerabilidade causa, como explora e como que a gente mitiga isso, né? Como que conserta para evitar que a nossa aplicação que a gente codou lá em Python, em Java, whatever, fique aí mais seguro, não fique com as vulnerabilidades mais conhecidas, porque um hacker, ele não vai pegar a vulnerabilidade mais boladona, ele vai começar pelo básico, porque por incrível que pareça, as pessoas esquecem de tratar do básico. Então, eles pegam aí para ver algum descuido que o desenvolvedor possa ter tido. E aí, agora vocês já vão ficar boladões depois dessa palestra, vai pesquisar aí no Google o que é o WASP, vai conseguir identificar essas vulnerabilidades de injection, de broken authentication, enfim, de XSS. São alguns tipos de vulnerabilidades existentes, principalmente em aplicações web, onde é muito fácil de, trabalhando com esses protocolos HTTP, por exemplo, um usuário consegue, um hacker, consegue burlar alguns parâmetros do seu código, que é fácil, no caso de web, de ficar exposto, e através dessas burladas, né, que ele consegue dar, enfim, essas vulnerabilidades, se não forem tratadas e já pensadas no momento da sua programação, do seu desenvolvimento, pode causar, sim, uma exposição de dados sensíveis. Para ter um exemplo, um SQL injection, né, é um tipo de injection que usa aí o SQL, onde através daquele campo que a gente digita o www, certo? A gente consegue colocar alguns parâmetros ali, onde se o banco de dados e a programação não estiver fazendo a tratativa correta daquela string que ela recebe antes de fazer a consulta na base de dados, ela consegue exibir para o usuário, por exemplo, para o hacker, né, nesse caso, todos os dados da base em texto claro. É muito difícil disso acontecer hoje em dia, mas já aconteceu, já fiz uns testes com empresas bem grandes, tá? Eu só não vou falar aqui o nome das empresas, não quero ser processada, mas eu já fiz alguns testes com isso e, de fato, apareceu um pouco, não apareceu a base inteira, mas para ver que, de fato, isso ainda acontece até em grandes empresas. Então, vocês agora que viram essa palestra vão codar já up to date aí. É só pesquisar no Google WASP Top 10 e aí vai aparecer lá os top 10 de vulnerabilidades de desenvolvimento a nível de aplicações web mais conhecidas aí. E aí, isso, né, traz vulnerabilidade para a empresa e também é uma porta de entrada para diversos amiguinhos indesejáveis, né? A gente tem aí vírus, que geralmente as pessoas dão esse nome, mas o nome, assim, correto é malware, né? Porque vírus é um tipo de malware, né? São softwares maliciosos, tem vários. Tem o vírus, tem o worm,
Tem aí os hamsters, que estão ficando bem famosos agora, né? Que todos eles dependem apenas, muitos deles dependem apenas de uma ação humana, né? Um clique que seja através de vulnerabilidades que podem, por exemplo, ser essas de dispositivos web ou vulnerabilidades que não foram tratadas na empresa. Aí um usuário recebe um e-mail, ele já vai ficar mais claro lá na frente, clica naquele e-mail e pronto, é startado um programa malicioso que tem lá um trigger específico, né, um gatilho, onde starta esse trigger e pronto, desencadeia aí uma série de chamadas a programas invisíveis a olho nu, mas que podem fazer olho no olho do usuário, né, em nível mais alto, mas que ali no background do computador pode fazer diversas coisas, diversas ações não desejáveis que pode corromper aí a integridade, prejudicar a disponibilidade. Então, por isso que antivírus é muito importante de ter aí em qualquer empresa ou também em qualquer máquina de usuário final. Aí vem os ataques, né? Os ataques são possíveis a partir daí, seja a partir de um malware, seja a partir de uma vulnerabilidade que foi explorada, ou a partir de uma senha. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, os hackers estão sempre aí bem antenados em tudo que pode ter... Caiu na rede é peixe, né? Resumindo, é isso. E aí você pode estar tenso, né? E agora? Estou sendo vigiado? Estou sendo monitorado? O que vai acontecer comigo? Ó céus, ó vida. Você pode se precaver com algumas medidas. Por isso que o tema da palestra, a segurança da informação, é, né, uma responsabilidade de todos, né? Aqui existem outros que eu já vou falar, mas uma dica muito legal, que é a porta de entrada de tudo, é a senha. Porque, voltando lá naquele desenho inicial da empresa boladona que a Meire criou, ela vai estar exposta à aplicação para o usuário final. Então, eu, Meire, vou estar confiando que aquele usuário que tem acesso ao meu sistema, ele vai conseguir entrar e ele está autorizado a ver as informações de receitas lá sigilosas e de partituras de Beethoven, Chopin e tudo mais, eu, Meire, vou estar confiando que esse usuário ele vai cuidar da credencial dele de uma forma aí relativamente correta para evitar que caia em mãos de pessoas maliciosas, né? Então, essa palavra senha é muito pequena, mas o significado é muito grande, né? Porque são conjuntos, né, de caracteres destinados a identificar o usuário, permitir acesso a dados, ou então marca ou indicação para dar a entender uma coisa, se chegar a algum conhecimento, uma ação ou palavra, né, fórmula secreta, algo que possibilita. Então, a senha é a porta de entrada para esses sistemas. Então, uma vez que você fez lá o seu e-mail em algum provedor grátis, você precisa ter uma senha relativamente forte, porque caso essa senha seja descoberta, não somente os seus dados, né, que para você são sigilosos, que estão lá na sua caixa de e-mail, podem ser expostos, como também essa senha pode estar aí associada a diversos serviços que vêm impactar outras empresas, né, e outras pessoas. Então, aqui só são algumas dicas de fazer algumas senhas bem fortes, né, consideradas fortes, porque vocês vão entender o porquê da importância de ter senhas fortes o suficiente. Vamos supor, nesse exemplo aqui, que a minha senha precisa ter 3 caracteres, certo? Então, geralmente, a senha aí a gente recomenda maior ou igual que 10 caracteres, mas aqui eu trouxe um exemplo com 3. Aí vamos supor que em cada caractere desse, você só coloque letras do alfabeto. Não bote mais nada, não bota número, não bota mais nenhuma informação. Cada letra do alfabeto, se eu contei certo, são 26 caracteres. Então, aqui, lá na matemática, né, mais uma vez, a gente dá importância na aula de matemática lá da matemática combinatória disso aí, fazendo uma multiplicação simples, né, temos aí esse número mágico de 17 mil e blá, 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 possibilidade. Para a gente, humano, parece, minha senha tá forte. Mas não. Para um computador, né, para um hacker que faz uso de programas para conseguir, por exaustão, né, backtracking, força bruta, conseguir aí quebrar essas senhas, esse número aí é irrelevante. Tem um processador aí de, sei lá, 16 GB, que é um espaço enorme, e faz esse cálculo em 2 tempos. Uma piscada de olho, se duvidar. Então, por isso que é importante, em cada campo, em cada caractere da sua senha, você colocar uma combinação de letras, números, caracteres especiais, porque vai aumentando o número de tentativas que, caso algum hacker desenvolva um programa com uma intenção de quebrar, precise fazer, e esse número aqui final, esse número mágico, venha a se tornar muito grande, certo?
Então, uma dica legal para poder fazer uma boa senha é você se focar nas substituições e não na palavra. Tem muita gente que fala assim, minha senha é a data de aniversário do meu cachorro. Ninguém vai saber a data de aniversário do meu cachorro. Você faz uma pergunta, vai no Instagram, vai no Facebook, descobre a data do aniversário do cachorro e acabou, até mesmo por foto. O Pimpão tá fazendo 5 anos. É tranquilo descobrir isso. Então, não é o significado. O hacker não está nem aí para o significado que você deu, para você não esquecer aquela senha. Ele está ali para números matemáticos. É 880. Então, uma dica legal para fazer boas senhas é sim você gravar uma palavra que tem um significado para você, mas gravar as substituições. Por exemplo, eu quero que a minha senha se chame bolinha. Então, beleza, a minha senha vai se chamar bolinha, mas na minha cabeça o O vai ser 0, o I vai ser exclamação, o A vai ser 3. Pronto, gravei as substituições. A minha senha agora tá forte. Não sei, que bolinha tem mais do que 10 caracteres. Tem que contar aqui. Eu sou de exatos, né, de humanas, sei lá. Enfim, whatever. Mas aí eu não sei, mas a senha tá forte. Pegaram a ideia? É porque por cada caractere, o quão mais difícil for para um computador, não pensa em humano, pensa em computador, quebrar aquele campo de combinatórias, mais difícil vai ser para descobrir a sua senha. E vai que a senha que a empresa te deu é de um sistema, ou a senha que você tem, né, na empresa é de um sistema que cuida da possibilidade de enviar um míssil em algum lugar do mundo. Olha a importância de você armazenar essa senha de forma segura. Então, para que vai ficar escrevendo em papel, colar em post-it aí um monte de mural, que as pessoas às vezes falam isso, né? Eu tenho uma senha forte pra caramba, mas eu escrevo no papel e boto no mural no meu quarto. Poxa, enfim, ficou a ideia. E aí você deve estar, né, agora todo preocupado, né? A pessoa vem aqui e fala, será que a minha senha é forte? Tem esse site que depois, né, vocês podem acessar, ele é grátis, não sei o tempo, eu já tagarelei demais, mas depois vocês podem acessar esse site aí do I Have Been Pwned, você coloca o seu e-mail e ele mostra que se aquele seu e-mail já estava contido em alguma base de dados que foi vazada. O meu já foi, meu antigo lá, quando a gente faz, né, do Hotmail na época, já foi vazado em um ataque que teve na base de dados da Adobe, por conta do PDF. Eu já mudei a senha, né, depois disso. Botei uma senha forte. Mas, possivelmente, a minha senha era forte, mas a senha do administrador do sistema da Adobe não foi forte o suficiente. Um atacante descobriu aquela senha e conseguiu fazer um dump, né, baixar toda a base de dados de cadastro da Adobe e o meu e-mail estava lá no bolo. Então, por isso também que é legal vocês evitarem de colocar a mesma senha em cada sistema, bota uma senha diferente em cada sistema, porque se acontece isso, um atacante não vai saber tudo, né? Alguém que cuida do míssil, que pode cair em qualquer lugar, não pode usar a mesma senha do míssil no e-mail dele. Se alguém consegue descobrir a senha do e-mail, já conseguiu tudo. Beleza. Mas, além disso, de ter senhas fortes, também isso não é o suficiente para identificação de usuário. É interessante também o uso de MFA, né, que é o acrônimo do Multifactor Authentication, né, múltiplos fatores de autenticação. Pedir login e senha 2 vezes não é duplo fator de autenticação, né, que tem multifactor, então tem 1, 2, 3, você pode falar quinto fator de autenticação, pode fazer, mas isso não é. Geralmente, esse MFA, vou falar duplo fator, que é mais fácil e é o mais utilizado, tá? Duplo fator de autenticação, geralmente, ele requer uma coisa que só você sabe, que é a sua senha, e uma coisa que só você tem. Geralmente, existem aí os CAPTCHAs, que podem ser, sim, considerados duplo fator de autenticação, porque isso, pelo menos, evita que você não é um robô. Porque robô, fazer aí um programa que fica tentando quebrar senha, login e senha é fácil, né? A gente já sabe aí fazer isso, programinha de, sei lá, terceiro período. A gente faz um programinha de tentar descobrir senha. Mas, brincadeiras à parte, o CAPTCHA, que é essa outra etapa, né, de você precisar informar algo que você está vendo, nesse caso aqui mais à direita, a pessoa, né, o programador ali por trás, quis contar que você não vai ser um robô, uma vez que o robô não consegue ver. Essa palavra é muito forte, porque hoje em dia robô, enfim, já faz um monte de coisa. Mas robô, em teoria, não consegue ver, então exige que você precise informar aquilo contando com a sua biologia do seu olho, certo? Então, tem alguns que são muito difíceis, né? Porque esses, assim, que pede para marcar todos os quadradinhos que tenham um campo de veículo, nesse caso aqui da imagem, depois da barra tem sei lá, 1 milímetro
de carro aqui. E às vezes eu até penso, gente, eu sou um robô, porque eu fico horas tentando fazer aquilo, muitas vezes eu não consigo. Eu tô até repensando, eu acho que eu sou um robô, não sei. E aí também tem outras formas, né? Vocês já devem ter visto bancos bem antigos, eles não usam muito isso, eu não sei, pararam de usar já. Antigamente tinha um banco aí bem famoso, ele já faliu, então acho que eu posso falar o nome dele. Não sei, vou falar. Tinha o HSBC na época. Tá até aqui uma foto, então eu falei o nome. Tem o HSBC que dava esses cartõezinhos, onde era uma coisa que só você tinha, em teoria, mas isso é fácil de burlar, né? Uma vez, sei lá, tirou uma foto daquele cartão, já sabe tudo. E aí um atacante, em posse da sua senha, tinha que digitar esses outros dígitos, né? Mas, enfim, era fácil de ser burlado. Hoje em dia, as empresas, né, estão recorrendo muito a esses tokens, né, que são chamados, no celular, onde se instala uma aplicação no celular, você lê um QR Code, importa aí, né, essa semente que vai ficar sendo gerado aí randomicamente no seu celular, e aí precisa estar sincronizado com o servidor de hora, né, eles precisam falar na mesma hora, que se o seu celular estiver marcando um horário diferente do horário do servidor, que é responsável por validar se esse token é realmente do seu usuário, né, aí dá problema, porque aí seu celular está com um horário no futuro, como que vai validar e dá ruim? Tem que só ter esse cuidado. Mas geralmente não dá muito problema, não. Mas é sempre legal você habilitar. O Facebook já tem, Instagram já tem, que é o duplo fator de autenticação. É uma coisa que você sabe que a sua senha é uma coisa que você tem. Se algum hacker descobrir a sua senha, ele muito dificilmente vai ter o seu celular para poder saber qual é o token que está sendo gerado naquele segundo, que daqui a, sei lá, 6 segundos vai ter gerado um outro número aleatório, né? Então é legal, sempre que possível, habilitar o duplo fator para evitar essas coisas. Também tem aí, isso não é muito usado, até que mas biometria, muitas vezes, essa é mais comum que a digital, beleza, mas essas de íris, né, são equipamentos bem caros, então, geralmente, são usados, quando usados, para proteger alguma sala a nível mais físico, né, colocar uma porta com biometria, porque é muito caro colocar sistemas de biometria em todo notebook, por exemplo, ir lá ler seu olho, né, enfim. Mas as pessoas, quem for a empresa rica lá, talvez a Meire Boladona que abriu a empresa dela, vai colocar biometria em todo mundo. E também tem outros, né, que são biometrias comportamentais, mas esses já exigem muito de inteligência artificial, exige uma IA aí por trás. E também já tem diversos artigos falando que é fácil, não é facilmente, mas é possível de ser burlado. Existem também essas biometrias faciais, que também por conta do algoritmo que está ali em background, também é possível de ser burlado. Enfim, se você bota óculos, outra pessoa com óculos vai ser reconhecido como você também. Então, tem aí diversos estudos, artigos que já foram lançados falando aí sobre a resiliência desses sistemas. Só tem que ter um cuidado. Mas a gente de computação sabe que dá para programar, só se debruçar um pouquinho mais ali. Tem cartões também com chips, NFC, que hoje em dia em pulseiras, né? Já está sendo usado para poder pagar alguma compra. Você passa assim, habilita no seu celular, passa a compra, enfim. Já tem aí formas de duplos fatores de autenticações que fica aí a critério da empresa. Então, é legal, sempre que possível, habilitar. Nós, seres humanos, vamos tentar fazer o melhor possível, nosso similar, habilitar lá nas redes sociais, por exemplo, na empresa instalar um aplicativo no celular e fazer o duplo fator pelo celular. Voltando para a nossa empresa, nós já garantimos aí que a aplicação já está up-to-date, lá com as recomendações do WASP Top 10, que agora vocês já sabem, né? E também já está aí pedindo duplo fator de autenticação, então, pelo menos no que tange o usuário que vai acessar esse meu site da minha empresa, já está aí tranquilo, não precisa me preocupar. Então, já reduziu aqui um pouquinho o número de caveirinhas. Tinha 3 em cada um, agora tem 2 caveirinhas em cada um. Beleza até aí. Mas será que isso já basta? Ainda não, né? Existem aí algumas alternativas, já vou terminar, gente, estou passando muito do tempo. Mas existem algumas alternativas que a gente já falou aqui, né? Que vocês podem fazer para evitar um possível ataque. Que são senhas fortes, o duplo fator de autenticação, evitar o uso de Wi-Fi público. Ih, faltou o acento ali, gente, foi mal. Evitar o uso de Wi-Fi público, isso é importante, porque isso agora pode ficar um papo para um outro evento, mas só abstraindo bem rápido, né? Quando você entra em uma rede de internet, você está na mesma VLAN, não sei se vai ser bom eu falar isso agora, mas você cai na mesma VLAN, né? Então, um atacante que esteja ouvindo ali na mesma VLAN, se essa rede não tiver segurança nenhuma, não tiver criptografia, vai conseguir ver tudo que está transitando ali, inclusive as suas senhas em texto claro. Então, evitar o uso de Wi-Fi público, tem técnicas para você, caso precise usar
como que você consegue mascarar, que é o uso de VPNs aí, mas fica para depois. Evitar expor dados desnecessários. Muitas pessoas, hoje em dia, para que se expor dessa forma em rede social, né? O foco em rede social, porque é o mais usado. Vai viajar, faz nada contra, se quiser fazer, faz, mas o pessoal já vai saber exatamente a sua rotina, vai saber que você não está em casa, se estiver planejando um assalto, já vai saber se a sua casa está vazia. Então, quer postar? Posta, mas posta depois que você já voltou das férias, por exemplo, é uma dica. Evita tirar foto de crachá, por exemplo, que tem ali sua matrícula, qualquer informação na mão de um hacker, ele pode conseguir pegar aí diversas outras coisas, né? E o uso de redes sociais, como eu já falei, usar aí com parcimônia, é uma palavra que eu estou usando agora. Cuidado com a engenharia social, só para dar um exemplo aqui bem rápido, é aquele famoso socorro mamãe, né? Que alguém liga falando, socorro mamãe, e aí deposita R$1.000 para poder me soltar. Então, cuidado com isso. Tem diversos bandidos que estão presos, que conseguem seu número para algum dump de alguma empresa, certo? Consegue seu número, liga para você, e aí começa a fazer lá perguntas. Cuidado com o que você fala, né? Se a empresa está te ligando, então ela deve ter seus dados. O que ela está pedindo de novo? CPF, essas coisas. Então, cuidado. Qualquer informação nas mãos aí de pessoas maliciosas podem ser prejudiciais. Phishing são aqueles bem abstratos, já tem que correr aqui por quanto tempo, mas phishing são aqueles links, né, que você recebe, você ganhou R$1 milhão, clica aqui para receber. Pô, desconfia, né? Ninguém dá 1 milhão assim, você não se inscreveu em nada e ganhou 1 milhão. Então, cuidado com isso, que muitos links desse baixam malwares, e se você não estiver com antivírus, anti-malware bem atualizado aí, depois eu posso explicar em outros eventos como que funciona aí os anti-malwares, seu computador pode ficar aí corrompido e fazer parte de um botnet, por exemplo. Enfim. E, com isso, a gente garante que, pelo menos do lado do usuário, já vai estar minimamente seguro, né? O acesso. Então, qualquer tipo de vulnerabilidade que venha do usuário já vai estar aí minimamente protegido. A gente não pode afirmar que vai estar 100%, mas minimamente vai estar. E aí, eu não falei muito das vulnerabilidades no lado da empresa, que tem aí diversas ferramentas como IDS, Firewall, IPS, CIEM, GPO, Baseline, scans de vulnerabilidade, tem um monte de coisa, mas passei aí batido por conta do tempo. E aí, com isso, a gente evita esses vazamentos de manchetes aí, de invasões, de ataque, de exposição de dados sigilosos que a gente vê por aí no mercado, né, atualmente. Aí vem sempre essa frase icônica, né, do Homem-Aranha, um dos meus filmes favoritos. Tem que ser esse. Esses outros aí que lançaram, eu não gosto do ator que faz o Homem-Aranha. Tem que ser esse, Peter Parker. E aí tem lá a frase icônica, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se a empresa te deu o poder, a responsabilidade de você trabalhar nela e você tem um acesso, de certa forma, privilegiado, então proteja a credencial. Evite tirar foto de crachá, evite expor informações desnecessárias, porque no mínimo descuido, e os descuidos sempre vêm do fator humano, a maioria das vezes vem do fator humano. Então, evitem aí ser você o causador de algum ataque da sua empresa. Lá na Globo, né, nós temos na área de segurança da informação essa divisão, tem a parte aí de cybersecurity, que é a minha, que eu já dei essa ideia, né, de Blue Team e Red Team. Mas para quem não gosta, tem a parte de estratégia e risco, que cuida mais dessa parte de conscientização, de gestão de identidade. Tem a parte de AppSec, que é um desenvolvimento seguro, né, o DevSecOps e o SecOps. O SecOps é mais de operações seguras, uma vez que compliance, a minha área, falou, vai ter que fazer dessa forma, colocou a norma, passou pela área de estratégia de risco, então o SecOps vai operacionalizar aquilo. Falei palavra difícil, eu ganhei uma estrelinha. E DevSecOps é desenvolvimento seguro, eles sempre estão aí, em up-to-date com essas dicas da OASP e também outros aí que existem no mercado. E tem também a segurança de conteúdo, que é a parte de privacidade e pirataria. Se acontece aí algum gato net na vida, alguma denúncia de alguma rede falsa aí da Globo, enfim, essa área que cuida. Eu sei que eu já passei bastante, mas eu tenho vou falar mais 2 minutinhos, que eu já passei por isso, né? Eu me formei, me graduei e fiz um mestrado em ciência da computação, então eu sei que não é sempre que a gente tem aí a disposição de falar, não, eu vou conseguir. Tem momentos muito ruins, sim, que a gente pensa em desistir, mas esse poema, eu não sei se é poema ou poesia, né? Eu sempre brinco, porque eu sou de exatas, não sou de humanas, então é um texto. Esse texto eu vi um comercial da Shell,
até na Globo mesmo, em uma dessas épocas lá daquele meu mundo caiu, que eu tirei notas baixas em física, em cálculo, me deu força de correr atrás, de ir em monitoria, de estudar por conta própria antes de fazer a prova. Naqueles mesmos períodos eu passei, né? Tirei aí notas 9 nas próximas provas, enfim, não foi mágica. Foi, como que é? Não é bruxaria, não é feitiçaria, tecnologia, não foi mágica. Eu tive que estudar bastante, mas ouvir esse poema me deu uma inspiração e uma força bem grande lá atrás e ainda me dá às vezes. Então eu vou aqui compartilhá-los com vocês rapidinho. Ele diz mais ou menos assim, quem me conhece sabe que eu sempre falo. Se você for tentar, vá até o fim, se não nem comece, vá até o fim. Isso pode significar perder amores, amigos, empregos e talvez até a cabeça, mas vá até o fim. Isso pode significar 3 ou 4 dias sem dormir direito, isso pode significar congelar no banco de um parque, isso pode significar deboche, rejeição, solidão. Solidão, pense nela como um presente, e em todo o resto como um teste para medir a sua persistência, o tamanho de sua vontade de chegar lá. Você vai chegar, e vai ser melhor do que tudo que você possa ter imaginado. Vá até o fim. Você nunca vai estar sozinho. Aí vem a musiquinha do comercial, né? Não. Eu adoro esse comercial, ele me dá uma força, eu espero, né? Coisas boas a gente compartilha. Então, espero que possa dar muitas forças aí para vocês também. Aqui estão as minhas redes sociais, meu Aladim, que eu amo. Aí tem meu LinkedIn, né? Quem quiser aí pode me adicionar, se eu puder ajudar a tirar dúvidas, eu ajudo, eu gosto disso, porque ai de mim, se lá na minha época eu tivesse uma pessoa com essa disponibilidade, eu ia atacar a pessoa, eu ia ficar lá perguntando toda hora. Mas não façam isso comigo, brincadeira. Mas se eu puder ajudar, eu ajudo. Pessoal, desculpa, tagarelei demais, mas era isso que eu tinha para preparar para vocês. Obrigado, espero que tenha aí próximos eventos. Eu estou à disposição de vocês e sucesso na jornada de todo mundo. Obrigada. Isso é isso aí. Aqui, né? Bom, então. Bom, então vamos começar. A primeira pergunta vem da Mariana e ela perguntou sobre um caso específico, sobre DDoS, né? Isso seria o que aconteceu com o Facebook recentemente, do DDoS ou não? Sei lá. Você sabe a respeito? Então, esse do Facebook, eu gosto de falar quando eu já estudei exaustivamente aquilo, já tenho noção de tudo que aconteceu. Eu não sei se só foi DDoS, porque DDoS é aquilo, né? Você torna algo indisponível. Ali eu acho que teve diversos outros problemas por trás, mas sim que causou uma indisponibilidade. A gente pode chamar de DOS, que é Denial of Service, que de certa forma aquele serviço ficou indisponível. Mas DDoS já implica que seja algo distribuído. Então eu já afirmo que não teve, na minha concepção, não teve aí um ataque distribuído ao Facebook, mas aconteceram sim diversas outras coisas que tornaram o serviço indisponível. Então foi um DOS nesse caso. Ana Letícia Souza perguntou: quando uma empresa sofre um ataque, quais são os protocolos para mitigar a situação? Tem muita coisa aí, gente. Tem muita coisa. Primeiro, né, sofreu um ataque, aí vem o caos. Todo mundo desesperado. O que aconteceu? A gente primeiro precisa estancar o que está acontecendo. Identificou, vou dar um exemplo, que tem... Essa pergunta aí é muito abrangente, mas vou dar um exemplo. Uma empresa sofreu um ataque que a página web que você digitou está sendo redirecionada, o endereço web que você digitou está sendo redirecionada para uma imagem lá toda falsa, pegou uma foto minha, pichou a foto, botou, sei lá, mail lixo, fazendo uma analogia aí aos diversos ataques que a empresa sofre. Mas, enfim, isso é a primeira coisa, você identificou que teve um ataque, qual é a origem daquele ataque, o que está afetando, qual serviço. Então, ou tira o serviço do ar, ou contorna aquele serviço. Nesse caso de web service é um pouco mais fácil, é só alterar lá no servidor de DNS e mandar redirecionar ou tirar aquela máquina infectada do balance, né, do DNS. Mas aí, abstraindo aqui, que tem muitos exemplos, acho que a primeira tratativa é identificar e tentar tratar. Depois que você identificou, aí você vai correr atrás da caça às bruxas, né, saber o que causou, por onde que o atacante entrou, aí você vai precisar de serviços de logs, de auditorias eficientes para você conseguir mapear o que foi feito. É difícil muitas vezes, mas
é preciso. Às vezes é um CSI, né? Que a gente brinca. Tem que ficar ali esnifando o bit, esnifando o pacote para poder descobrir, dependendo do ataque. Mas acho que a norma, assim, seria identificar primeiro, tratar aquilo, se estiver causando impacto para o produto da empresa, e depois, sim, se debruçar para saber o que aconteceu. Acho que resumindo esses 3 steps. Calma depois, né? Vitor Leta perguntou sobre senhas. Serve para usar palavras com símbolos? Teria o mesmo efeito? Bom, aí eu já sei que tem inteligência, tem algoritmos que já fazem isso, né? Fazem a substituição mais óbvia. Exatamente, porque no final das contas, né, o que você coloca na senha é só para o humano entender. O computador vai traduzir aquilo em um código de bit. Então, qualquer caractere tem uma tradução para o computador. Mesmo se você colocar um espaço, esse espaço tem ali um bit, né, uma representação aí mais em baixo nível para a máquina entender. Então, é só isso. Você precisa deixar ela o maior que você conseguir de comprimento de senha, fazer substituições para poder sempre seguir essa premissa de colocar letras, números, caracteres, para que o número de possibilidades em cada campo da senha fique difícil para, na combinatória, ficar um número muito grande para um hacker conseguir quebrar. É essa a regra, assim. Você pode usar símbolos, mas ele também é a mesma coisa de uma letra A, por exemplo. Eu uso um gerenciador de senha com uma senha mestra de 30 caracteres. Então eu vou perguntar, Sérgio perguntou, na verdade, usar gerenciador de senha seria uma solução boa? Sim, mas desde que a senha mestra que você guarde não fique escrita num post-it colado em algum lugar, né? Tem que fazer uma senha mestra bem forte, porque esses gerenciadores de senha, eles são ótimas soluções, porque geralmente ele gera a senha randômica. Óbvio que você não vai usar um gerenciador de senha para poder armazenar uma senha bolinha, né? Vai habilitar lá um randômico para aquela credencial. Mas, brincadeiras à parte, esses gerenciadores têm uma senha que é conhecida como mestra, onde ela dá acesso a todo o conjunto de senhas que você tem ali armazenado. Então, só tem que ter um cuidado com essa senha mestra. Se ela for forte, excelente. Mas se for fraca, cuidado. Pedro Correia perguntou, quais são os maiores desafios e estratégias para mitigar as invasões por engenharia social? E eu tenho uma história muito interessante, que toda vez eu falo isso. Alguém já me ouviu falar isso pelo menos umas 2 vezes, mas eu vou falar. Que eu achei muito interessante. Sabe aqueles e-mails que você recebe de algum rei africano que precisa colocar o dinheiro em algum lugar? E aí eu vi uma coisa muito interessante, que os caras que realizam esse tipo de tentativa de invasão de engenharia social, muitas vezes coloca erros de inglês de propósito. Por quê? Porque pessoas que respondem, tipo, pessoas que sacam que aquilo é fake de primeira, são uma perda do tempo deles. Eles precisam de pessoas que respondam, porque não conseguem identificar os erros de inglês do e-mail. Eu achei isso fenomenal. É aquilo, né? Caiu na rede é peixe, né? Eles tentam, e às vezes tem coisas absurdas, tem coisa que nem faz sentido, porque tem uns estudos que falam que quando recebe um e-mail assim, tem que trabalhar muito com a emoção da pessoa, né? Então eles colocam logo uma frase, você ganhou 1 milhão, clique aqui, e aí segue o regulamento, bota tudo em letrinha pequenininha, mas a pessoa nem lê aquilo, porque ela já fica tão empolgada, né, em ganhar o dinheiro. Então, tem aí diversas técnicas de psicologia até, que ficam aí por trás de engenharia social, que mexem muito com a emoção, eles se aproveitam disso, dessa, entre aspas, fraqueza do ser humano, né? E aí consegue fazer com que clique no link, fazer com que passe os dados que a pessoa quer para se passar por ele em algum lugar. Então, é sempre bom ficar atento. Existem diversas formas de engenharia social. Hoje as pessoas estão ligando muito, mas também tem pelo WhatsApp, que se mistura um pouco com phishing também, né? Então tem que aí ficar atento. A minha mãe adora ficar clicando em você ganhou uma super promoção de não sei o que, a gente vai ver um site russo. Aí faça o seu cadastro, aí bota tudo lá também. Dona Leila, não pode fazer isso. Vitor Leta perguntou, nunca entendi essa questão do Wi-Fi. Como ele tem acesso aos meus dados? Então, vamos nós. Esse daí tem tempo, então estou liberado. Esse daí do Wi-Fi é o seguinte,
Quando você entra na rede, você ganha uma identificação na rede, né? Você não vai ser conhecida como Meire dentro da rede. Meire, quando entrou no computador pela internet, a Meire vai ser reconhecida com o endereço IP, que está associado àquela máquina que ela usou, né? Aquele hardware. Então, quando a Meire ganha um endereço IP, esse endereço IP faz parte de uma VLAN, que é um range de endereços IP que são distribuídos aí para as empresas, que tem aquelas distinções de /24, /16, /8, enfim. Não vou entrar muito nesse foco, mas faz parte de uma VLAN. E aí, cada empresa tem um grupo de VLANs para ela associar as máquinas, uma vez que o usuário, para identificar aquele hardware, né, na rede delas. Então, se você está no Wi-Fi público, vamos dar aqui um exemplo, em uma cafeteria, você pediu lá a senha para o tio João, me dá a senha do Wi-Fi. Aí você foi lá, entrou e está mandando seus dados. Ali, você não sabe como que está a segurança da rede Wi-Fi do tio João. Se tem firewall, se tem algum mecanismo de criptografia, se eles estão usando protocolos seguros, que são aí... Lembra aquele exemplo que eu falei do HTTP e do HTTPS, onde o S significa uma camada extra de segurança? Isso significa que todos os dados estarão sendo criptografados quando está ali em trânsito. Então, quando você faz alguma requisição para um web service, por exemplo, lá do seu celular, dentro da rede do tio João, pode fazer essa abstração. É como se fosse um pacotinho indo lá para o web service do provedor de conteúdo e esse pacotinho voltando. E aí o provedor de conteúdo está pedindo a sua senha, você colocou a sua senha. Quando você clicou em enviar, esse pacotinho de senha está sendo enviado. Só que a rede do tio João não está mascarada, não está criptografada, então tem ali um atacante snifando o pacote, que é um jargão que a gente usa, que é ficar usando ferramentas para poder ver o que está transitando ali dentro daqueles pacotes. Tem alguns detalhezinhos técnicos aí, mas vamos abstrair. E aí ele bota uma lupa naquele pacote e está vendo lá, a senha da Meire é 1, 2, 3. Então, tem que ter cuidado quando você usa essas redes Wi-Fi, que você não sabe a garantia de segurança dessas redes. Um exemplo, nesse caso, você está numa cafeteria e precisa enviar um arquivo importante para o seu chefe que está lá no seu pé pedindo, seria usar a VPN da empresa, que é um Virtual Privacy Network, né? Um túnel aí privado, onde ele já coloca essa camada de criptografia e você consegue trafegar tudo. Tem diversos mecanismos. É só para poder ficar assim, na cabeça, né, que se você fizer uso de uma rede onde você não sabe a procedência, evita colocar senha, informações sigilosas, porque vocês não sabem quem é que está ali vendo o que você está fazendo. É como se você tivesse, sei lá, no mundo aí, está fazendo tudo, todo mundo vendo. Ó, vamos lá, deu 7 horas, não precisa se preocupar não, vamos continuar. João Mário perguntou, salvar senha em navegadores automaticamente é muito arriscado? Sim, se você usar esse computador com mais outras pessoas. Se ele só for seu computador e o seu notebook, por exemplo, você já bota uma senha forte, ninguém sabe aquela senha, só você sabe, então pode salvar. Assim, só você que está usando. Agora, em cafés, em computadores de empresa compartilhados, lan house, quando você habilita essa opção, ele fica armazenado em uma área ali de uma memória mais rápida, né? Tipo uma memória cache. Então, o computador, para evitar aí mais tempo de processamento, da próxima vez que alguém entrar naquele site, por exemplo, o Instagram, ele vai verificar ali naquela memória cache antes de fazer a requisição para o usuário informar a credencial. Então, se você salva e não é você que está usando, e outro fulano foi lá no computador e foi entrar no site onde você já tinha entrado e salvado, ele vai entrar no seu perfil. Então, é importante evitar de usar isso, para evitar esse tipo de cenário. E também, não posso, só tem esse computador para usar? Use uma aba anônima, que quando você usa essa aba anônima, não fica salvo as coisas ali. Então, é uma dica. Existem outras, mas evita se o seu computador for compartilhado. Bom, Marcos Silva perguntou, quer dizer, falou, né? E tem até a ver com a questão do Wi-Fi, né? Pode falar um pouco sobre captura de pacotes por meio de rede? Acho que é aquela questão que você disse que não ia entrar no assunto. Pois então vamos nós. É o seguinte, lembra aquele conceito que eu falei bem rápido sobre portas, né, e protocolos? Não sei se você... qual é o período do pessoal? Todos, né? Todos, a gente conta para todo mundo. Tem que estar todo mundo aqui. Quem não tiver vai ter um problema. Então tá, se vocês já sabem isso, o pessoal até me corrige se eu estiver falando besteira, hein? Mas para quem não sabe, vou tentar falar de uma forma aí mais abstrata, né? Vamos supor que quando você tem uma comunicação, né, entre um cliente e um servidor.
Quando você faz essa requisição para poder o servidor te enviar os dados, essa requisição da credencial, sei lá, estou enviando a minha credencial e a minha senha para me autenticar nesse servidor. É como se isso tudo fosse encapsulado em um pacote, e esse pacote fosse esquartejado, pessoa dramática, esquartejado em vários pacotinhos. E aí cada pacotinho desse é enfileirado e vai passando aí por diversos roteadores até chegar lá no servidor. Essa atividade de esquartejamento, vamos falar assim, de pacote, eles estão todos sendo enviados por sockets do cliente para ser recepcionados no socket do servidor, até porque senão o cliente só ia esquartejar os pacotinhos e ia ser enviado em qualquer lugar. Tem que ter um endereço, os pacotes precisam estar ali programados, entre aspas, para poder saber qual é o destino que eles estão indo. Então, uma vez que chega no destino, nesse fluxo, existe aí esse jargão de snifar pacote, que é quando um atacante consegue fazer parte dessa VLAN. E como que ele faz isso? Ele pega um IP, nessa mesma VLAN está tendo essa comunicação, e essa rede não é criptografada, não tem nenhuma segurança aí, então está tudo trafegando em texto claro, e ele vai snifando, que vem aí do inglês de cheirar, farejar, ele vai snifando esses pacotes, é como se ele abrisse aquele pacote e visse o que está ali. Então, ele vai pegando aquilo, aqui foi uma letra A, aqui foi uma letra R, e assim por diante. Então, eu até brinco, né? Porque hacker, dependendo do que ele quer fazer, ele não tem muita coisa para fazer, né? Porque, enfim, uma pessoa que vai ficar vendo um pacotinho por pacotinho para saber o que está trafegando ali é uma pessoa desocupada. Mas, dependendo do engajamento dele, se for para saber a senha de um banco para poder sequestrar, roubar R$1 milhão, então ele vai ficar ali a vida inteira tentando saber o que está naquele pacote. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, e o termo snifar pacote vem disso. Olha, se você precisar interromper, não tem problema, hein? Porque as mensagens estão chegando aqui e eu nem perguntei se você... Não, vamos lá. Tempo, não, mas... Eu estou liberada pela empresa, então os trabalhos aqui ficam para amanhã. Vamos lá, então. Ó, Lucas Braga perguntou, meio genérico a pergunta, mas tudo bem. Acredito que sim. Conhece funções hash? Talvez seja aplicado ao contexto de segurança da informação? Nossa, função hash é vida, gente. A gente não faz nada sem função hash. Até mesmo na minha dissertação eu usei muito a função hash. É como é que tem vários períodos aí de alunos, é como se fosse o seguinte: você tem um grande volume de dados e você quer armazenar aquilo para sua vida, quer armazenar numa base de dados. Aí você pega um volume enorme, vou trazer por exemplos, que eu gosto de trazer exemplos. Então, você tem lá um livro, né? Não, um livro não, fica feio. Você tem uma página web, foi lá, clicou com o botão direito, exibiu o código-fonte da página. Então, você tem um arquivo. Esse arquivo, se eu fosse salvar esse arquivo em uma base de dados, nossa, se eu salvar 1000 arquivos, a minha base de dados vai ficar imensa, né? Então, eu geralmente recorro a funções hash, é um dos exemplos que ela pode ser aplicada, existem diversos outros, mas ela praticamente transforma esse volume enorme de dados em uma string de tamanho fixo. Então, ao invés de eu armazenar essa página enorme, eu vou armazenar apenas essa string, onde essa string garante que está se remetendo àquele arquivo. Aí, como que eu sei que é aquele arquivo? Eu preciso ter o arquivo para passar no mesmo algoritmo, na mesma função hash. Se sair uma string de resposta diferente da que eu tinha, então aquele hash sofreu alguma manipulação. Porque aí, funções hash tem diversos algoritmos. Não vou entrar nesse escopo agora, não. Tem muita coisa. Mas é basicamente isso a ideia. Bom, Tribo Silvestre perguntou, na Globo, vocês possuem um Purple Team? De certa forma, compliance até é um pouco de purple, porque a gente tem esse blue team e red. Purple é basicamente a mistura de azul com vermelho que forma aí o purple. Eu posso falar que eu sou purple, mas só que a gente não tem uma área específica, sabe? Time de purple não tem. Tem só o red e o blue, e aí as pessoas, seres humanos, eles acabam sendo purple por natureza e por conta das atividades diárias. Ok. Mrs. Mariana perguntou, quando ela falou sobre o acesso da pessoa, quando você falou sobre o acesso da pessoa, você estava falando meio que bem resumido de confirmação de cadastro? Aí agora eu me perdi. O acesso da pessoa na aplicação? Acredito que sim, dentro do sistema, né? Tipo... porque a pessoa pode fazer lá
ela fez uma requisição de acesso, né? Esse acesso a algum determinado sistema. Esse sistema ele pode estar protegido. Ah, não, aqui não pode acessar ninguém, então a pessoa vai fazer requisição e não vai ter requisição atendida. Ou o sistema pode estar lá esperando que a pessoa informe um login e senha, ou pode esperar que tenha um duplo fator de autenticação. Então, depende aí do que ela quis falar com o termo autenticação. Mas, geralmente, as autenticações em aplicações, hoje em dia, estão sempre usando, sempre é uma palavra muito forte, mas geralmente eles usam login, senha e um duplo fator, porque é aquilo, é uma coisa que você sabe e uma coisa que você tem. Não deixa aí suscetível a ataques de força bruta, por exemplo, onde pode burlar uma autenticação. A Meire passar na senha do Leandro, por exemplo. Bom, então, uma pergunta bem interessante. Jovem Dev perguntou: adicionar fatores de autenticação extra às vezes causa uma burocracia que prejudica a experiência do usuário, o que, para sistemas não essenciais como games, entretenimento, etc., é um impacto muito grande. Quais são as formas mais comuns de se lidar com isso? E, se possível, dar uma dica sobre. Sou da área de games, mas gosto de focar um pouco na segurança. Interessante, questão de usabilidade. Sim, UX de usuário, legal. É porque, assim, é uma briga constante isso na empresa também, né? Todo mundo reclama, aquele velho trade-off, né? De segurança e usabilidade, segurança e burocracia. Aí depende do que a empresa espera, né? Se para entrar em um sistema não tem dado sensível, será que vale a pena eu colocar o meu usuário para informar login, senha, duplo fator, digital, biometria, olho e, sei lá, gota de sangue, essas coisas? Então, muitas vezes não vale. Então, vai do bom senso. Mas, dependendo da criticidade daquele sistema, das informações que estão ali no background, né? Infelizmente, é um trade-off que a gente tem que aceitar e assumir esse risco. Vai ter aí uma certa burocracia, mas o usuário vai ter que... Enfim, é a vida que segue. No caso de games, é minha opinião, tá? Tô aqui tirando o crachá. Eu acho que, a menos que a pessoa seja muito fanática aí em games, onde, se alguém roubar as minhas vidas, eu vou surtar, eu não vejo necessidade de botar duplo fator. Mas, se para se autenticar no game, o e-mail que a pessoa está usando, a senha desse e-mail tiver relação com o e-mail dela pessoal, então, sim, é válido colocar um duplo fator, porque dali já pode ser uma brecha para a pessoa conseguir invadir a caixa de e-mail dela, por exemplo. Então, tem diversas nuances, tem que usar o bom senso. Ok, há mais umas 4 perguntas, hein? Vamos lá. Pedro, _EBG, perguntou: a rede Wi-Fi consegue ter acesso aos meus dados usando o VPN? A resposta seria não, né? Mas a pergunta é mais o contexto de como o VPN protege, né? Eu já ia usar um depende, é que eu não gosto de ficar afirmando muita coisa. Tecnologia, a gente consegue fazer tudo, né? Porque, assim, a VPN depende da VPN. A VPN, por si só, já tem esse conceito de ser toda criptografada, de fazer uso de um monte de função hash ali no background, para poder mascarar os dados. Mas existem VPNs onde essas funções hash são muito simples de serem burladas, né? Então, mesmo você estando no Wi-Fi usando a VPN, se a sua VPN for uma VPN pública, você não tem como garantir que o algoritmo que está ali por trás está, de fato, protegendo aquele dado. Então, a chave pode estar ali também, aí por isso que depende. Mas, no mundo ideal, uma VPN aí 99,9% segura, é sim impossível de alguém conseguir pegar o texto claro que está ali, né, trafegando. Eu não sei se eu falo essa palavra impossível, mas tá aí. Kennedy Soares perguntou: consigo configurar um alerta para detectar se alguém está conectando a minha rede Wi-Fi? Consegue sim. Por exemplo, aí depende de como que você vai configurar, mas você, na sua casa, dependendo do seu roteador e tudo mais, é possível você fazer um programinha aí bem simples, onde teve uma solicitação de requisição, a VPN está solicitando credenciais do usuário. Se isso acontecer, então faça isso, é fácil de fazer isso. Em empresas, tem como você já usar ICM, essas coisas para... a Meire está solicitando, então a Meire se autenticou, então envia um alerta para não sei o quê.
Tem uma ferramenta aí que a gente usa bastante, que é o ATA, né? O Microsoft, agora o acrônimo, eu fugi aqui agora o nome. Mas esse é basicamente o seguinte, todas as autenticações do usuário vão ficar registradas ali em algum concentrador. Então, se eu tiver o meu login Meire, eu vou saber que a Meire se autenticou às 19h13, sei lá, do dia 8 de novembro. Aí isso é muito importante quando a gente quer identificar alguns ataques de roubo de credencial, por exemplo. Se a Meire se autenticou no Rio de Janeiro às 7h14 e 10 minutos depois apareceu lá nesse ata uma autenticação da Meire em Nova York, como que a Meire viajou em poucos minutos do Rio para Nova York? Impossível, só se eu usasse algum pó para sumir. Então, depende, né, desses triggers, existem ferramentas que auxiliam essa identificação e é fácil de customizar, sim, é muito utilizado para detectar possíveis ataques de roubo de credencial, por exemplo. Bom, vou deixar a questão sobre Career Path para o último. A penúltima pergunta do Vitor Leta existe alguma forma de identificar, sem dúvidas, ok. Nunca diria isso na área de cibersegurança. Se alguém tem logado no meu computador além de mim, através de vírus, etc. Pior que tem, sabe? Tem várias formas. A mais tranquila que eu posso mostrar aqui para vocês é o seguinte: todo computador Windows, todo não, né? Eu não gosto de ficar usando tudo, é muito forte. A maioria dos computadores Windows tem lá o Event Logger, né? O Event Viewer, onde você consegue ter acesso aos logs de auditoria da máquina. Então, tudo que você faz fica, de certa forma, rastreável, né, na sua máquina. Então, ali é possível. Se o seu computador é protegido por login e senha, você consegue ter um acesso, uma visão de quais usuários se autenticaram na sua máquina. Essa é uma forma mais simples. Existem, da mesma forma do ATA, que eu dei o exemplo agora, existem outras ferramentas, existem outras formas de fazer isso, muito mais sofisticadas. Mas, independente do nível de sofisticação, tudo vai consultar de algum log. E esse log vai ficar sempre armazenado no mesmo lugar, que é lá em um espaço armazenado para essa auditoria na máquina, até por isso que em muitas empresas a gente costuma habilitar baselines, que são aí políticas que vão habilitar uma determinada funcionalidade do computador, abstraindo, é como se fosse uma variável, um par de chaves, né? Variável valor, aonde o computador vai ter lá uma chave de registro que vai falar, você quer que seja habilitado a auditoria da sua máquina, sim ou não? Você customiza isso. Então, as empresas garantem que os seus ativos estarão com essa auditoria habilitada e, com isso, a gente consegue ter ali um repositório de logs para interfacear com o CIEM, com um monte de outras ferramentas, para a gente conseguir ver aí. Então, formas tem sim, como você saber. Resumindo, é isso. Muito interessante isso. Bom, e a última pergunta. Para quem quer começar a trabalhar em segurança da informação, iniciando no estágio, quais são os conhecimentos que podem ser mais atraentes para o entrevistador? Ixi, vamos lá. Então, eu entrei como estagiária, né? E na época eu não tinha a mínima noção do que segurança da informação, do que era preciso para poder entrar em segurança da informação. Fui na força e coragem, só com o meu know-how de ciência da computação já foi o suficiente. Mas abstraindo de técnico, de coisas técnicas de você conseguir fazer, porque a técnica se aprende. Se você programar um robô para ficar ali apertando um botão e fazer uma série de passos, o robô vai aprender aquilo. E o robô é nada, é uma máquina, né? Que teve algum humano para programar ele. Então, eu acho que a maior característica que uma pessoa precisa ter para trabalhar nessa área é a curiosidade, é uma característica importante, é o entusiasmo, é a capacidade de não querer como que é o nome? Agora fugiu a palavra, mas de sempre querer aprender, sabe? Não ficar estagnado, não é achar, fiz graduação, fiz mestrado, acabou, agora já estou top, garantido para a vida inteira. Não, tem que sempre ficar aí o eterno conhecimento, procurando coisas novas, se adaptando. Então, não é nem muito do técnico, que o técnico se aprende. É mais aí a sua capacidade de não ficar estagnado, de querer correr atrás, de ter empenho, ser engajado. Então, são mais características pessoais do que técnicas que eu recomendo. Porque o técnico,
você ensina até um papagaio falar. Então, o técnico a gente aprende fácil. Então, se você não tem, eu não sei fazer isso, beleza, a gente aprende. Mas se você tem a capacidade de querer aprender, esse é o fator mais relevante, principalmente para trabalhar em ciência da computação, como em qualquer área também. Sim. Bom, isso meio que reforça que a pessoa que sai de ciência da computação, ela não sai com todos os conhecimentos mega consolidados, mas ela consegue sair com uma capacidade de pau para toda obra, né? E aí ela consegue, né, seguir o caminho dela conforme ela vai avançando e se especializando na carreira, né? Sim, aquela coisa, né, de não querer ter o peixe, de saber pescar. A gente fica vendo a lei da termodinâmica lá, para que eu vou usar, mas isso faz diferença e é um diferencial quando tem um usuário, um concorrente seu, que quer fazer uma coisa, aquele ditado, né? Não sei se eu posso falar isso, mas vou falar. Se capim mudar de cor, burro morre de fome, né? Praticamente isso. Então, mudou de cor, beleza, mas continua sendo capim, sabe? Mas tem gente que surta com isso e é o diferencial de você ter tido um conhecimento aí, de não desistir do conhecimento. É isso que eu acho, assim. Bom, olha, eu vou quebrar o protocolo. Eu falei que essa seria a última pergunta, mas eu tenho uma pergunta, entendeu? Que é muito interessante, foi uma coisa que eu falei com o Igor quando a gente estava conversando, e eu achei muito interessante, queria saber a sua perspectiva. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-la para o nosso Discord. A gente está passando esse Discord para todo mundo. Daqui a pouco eu passo também para você. Todo mundo, se você quiser interagir lá, o pessoal fazer perguntas para você falar lá com o pessoal, vai estar mais do que convidada. E a última pergunta é sobre a capacidade de segurar o profissional dentro da sua área, dentro da empresa onde você trabalha, porque a escassez com relação ao mercado está grande, e imagino que na área de cibersegurança também. O Igor me falou muito especificamente a respeito da área de cibersegurança. Ele fala, gente, aqui é difícil manter a galera da área de cibersegurança. Sempre tem um headhunter que corre atrás dos caras oferecendo um bagulho, e o cara chega e fala assim, vou embora. Sim, mas aí vai muito do ser humano, né? Depende do objetivo que a pessoa tem. Aí que eu vou filosofar um pouquinho, porque, infelizmente, né, não era para ser assim, na minha opinião, mas o mundo está muito ganancioso, né? Tá muito no dinheiro, e dinheiro é um pedaço de papel, né? Se você parar para pensar, alguém inventou aquilo e falou, isso tem valor, um pedaço de papel, enfim. Mas não vou entrar muito nessa parte filosófica, mas só que tem muita gente que vai muito pela ganância e nem pela felicidade. Então, eu gosto muito da empresa, não é fazendo merchan, não, mas é porque eu gosto muito da capacidade que a Globo oferece, eu especificamente, eu mesmo, de você conseguir se aprimorar sem aquela pressão de ter que entregar. Não que a gente não tenha as responsabilidades, mas eles também incentivam muito o estudo. Então, quando eu fiz mestrado, por exemplo, meus horários ficaram confusos para o trabalho. Eu tinha dias que eu tinha que entrar mais tarde, sair mais cedo, e a empresa super tranquila desde que eu entregue as minhas metas. Então, isso é mais meu mesmo, do ser humano. Se a empresa me deu esse voto de confiança, então eu também vou dar um voto de confiança para ela, por mais que no momento, em qualquer momento aí eu ache, né, que eu poderia estar ganhando mais, ou eu poderia ganhar, sei lá, alguma insatisfação aí a nível monetário, eu acho que nós temos sim que dar um voto de confiança para a empresa, retribuindo o que ela fez por nós. Agora, eu falo isso, eu mail para a Globo, meu caso específico. Agora, de outras empresas aí, eu não sei, porque a gente já ouve falar de diversas histórias de empresas que ficam só faltando chicotear o funcionário para poder entregar alguma coisa amanhã ao meio-dia, algo assim do tipo. Então, vai muito do objetivo de vida que o profissional quer, espera para ele. Eu meio acho que nesse momento eu não preciso sair agora, pode vir aí, se for 10 milhões por mês, a gente pensa, né? Não sei, mas tô brincando. Mas assim, eu acho que eu meio tô bem onde eu tô agora, tô numa posição que eu considero estável nesse momento, não vislumbro isso, não é a ganância do dinheiro assim, que me ressalta os olhos, é mais o bem-estar que você vai ter em trabalhar na empresa. Então, isso eu acho que é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, mas de fato, sim, tem aí muitos headhunters, tem os profissionais que estão bem escassos no mercado,
e eu acho que a maioria vai muito por essa capacidade, né, de ganhar mais, mas esse não é o único parâmetro na minha concepção, sabe? Tem que levar em consideração muitas coisas. Então, varia muito de humano para humano. Sim, especialmente provavelmente está rolando uma fuga de cérebros enorme agora, né? Todo mundo com muito vislumbre de ir para o exterior em algum momento, né? Então talvez isso agrave um pouco mais. Bom, é isso. Acabamos o primeiro dia, sobrevivemos. Eu encerrei, gente. Nossa, que honra. Conseguimos, mas ainda temos mais 5 dias aí, a gente da organização. Gente, me pediram aqui loucamente que avisassem que as maratonas elas estão bombando. As 2 maratonas elas são patrocinadas pela Globo, então a premiação já está lá. Se você entrar na inscrição, deve ter alguma publicação falando a respeito. E me pediram para falar que tem times de outros estados participando, que tem, da última vez, mais cedo tinham 10 equipes, possivelmente tenham mais agora. E se vocês quiserem, a maratona geral, ela vai ser transmitida no sábado e basta você se inscrever, procura lá nas nossas redes sociais e no nosso site para vocês poderem participar. E é isso. Muito obrigado, Meire, pela participação. Espero que você possa participar em outros eventos da Rural, possivelmente. E só chamar, tá aí. Bora lá, é isso aí. Bom, e é isso, gente. Finalmente terminamos mais um dia. Lembrando, o sorteio da palestra de hoje, ela vai ser feita no intervalo de amanhã. Então, a sua participação hoje conta para o sorteio que vai rolar amanhã. Não se esqueça disso. Então, cola com a gente amanhã também, porque vai haver mais palestras, vai haver mais informação, mais atividades. E você fique de olho. E é isso. Tenha uma boa noite a todos e todas. Até amanhã. E eu agradeço a presença de todos aqui, inclusive, e mais uma vez agradeço a organização que está fazendo um excelente trabalho de me lembrar as coisas. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Um abraço.